E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. E foi o seu primogênito Amnon, de Ainoã a Gisreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete. Sou eu, cabeça de cão, que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu, hoje, buscas motivo para me acusar por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi. De quem é a terra? Comigo faze o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo o Israel. Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço. Não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul. Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te, agora volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel: Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo o Israel, para fazer acordo contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente?
Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. E nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a cajado, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E, sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner. E chorou todo o povo, e o rei pranteando Abner. Havia de morrer Abner, como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste, como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou: Assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade.